Mãe, ela está dormindo na mala, disse o menino. A polícia descobriu algo horrível. Lúcia, uma mãe solteira, levava seu filho Hugo para passear no parque como fazia em tantas outras ocasiões. Hugo, um menino de 5 anos, com olhos inocentes e um rosto sempre iluminado pela curiosidade, puxou a mão da mãe, seus olhos brilhando de atenção. Mamãe, tem uma moça dormindo dentro daquela mala. Hugo sussurrou, apontando para os arbustos próximos ao estacionamento. Lúcia franziu a testa, olhando na direção que o filho indicava. No início, ela achou que o menino estivesse apenas imaginando coisas, ou tivesse visto um monte de lixo. Mas havia algo no olhar de Hugo que fez Lúcia parar. Um sentimento de apreensão crescia em seu peito. Ela caminhou até o local indicado, seus olhos fixos no objeto estranho deitado ao lado de uma árvore. Era uma mala vermelha, de formato grosseiro, empoeirada, jogada entre os arbustos. Deve ser apenas lixo. Lúcia tentou se convencer, mas não conseguia afastar a sensação de desconforto que se espalhava dentro dela. Vamos ver de perto, mamãe, Hugo disse, com a voz leve como o vento. Lúcia não pôde recusar. Aproximou-se, reunindo toda a coragem para puxar a mala para fora dos arbustos. Quando abriu a tampa, seu coração quase parou. Dentro não havia lixo, mas uma pessoa. Uma jovem, de idade indefinida, inconsciente, com os olhos fechados. Sua boca estava selada com fita adesiva, impedindo qualquer grito. Seu corpo estava coberto de hematomas, sinais claros de tortura e abuso. Lúcia arfou. Seu rosto empalideceu. Suas mãos tremiam de puro terror. O que é isso? Lúcia murmurou, incapaz de acreditar no que via. Ela olhou ao redor, mas o local estava deserto. Ninguém viu. Ninguém sabia. Hugo, fique aqui. Não se aproxime. Lúcia disse com a voz trêmula, sacando rapidamente seu celular para chamar a polícia. Apesar do pânico, ela conseguiu manter a calma. Polícia, por favor. Encontrei uma moça dentro de uma mala. Ela está gravemente ferida, inconsciente. Cerca de 5 minutos depois, a polícia chegou. Um grupo de 3 agentes se aproximou da mala. Entre eles estava o inspetor-chefe Mateus, que exibia uma aparência calma e experiente. Mateus se aproximou da mala, abriu a tampa e olhou para dentro, rapidamente virando-se para um colega e ordenando: chame uma ambulância imediatamente. Essa garota precisa de ajuda urgente. Precisamos levá-la agora. Ninguém ousava fazer mais nada, além de esperar os paramédicos chegarem. Lúcia ficou de lado, seus olhos incapazes de desviar da jovem inconsciente dentro da mala. Ela se sentia exausta, mas um sentimento de angústia tomava conta dela. Nós vamos levá-la agora. Você não precisa se preocupar mais, disse o inspetor Mateus a Lúcia, embora ele parecesse pouco afetado pela cena. Lúcia assentiu, mas não conseguia afastar o medo que se espalhava dentro dela. Doutor, ela vai ficar bem? Lúcia não conseguiu evitar de perguntar. Faremos tudo o que pudermos, mas é evidente que essa jovem passou por uma tortura horrível, respondeu o médico com voz pesarosa. A polícia levou Eva Martins, nome confirmado após encontrarem documentos no bolso dela, ao hospital em estado crítico. Na mala, também foi encontrada uma folha de papel manuscrita, borrada pela umidade, mas com uma mensagem clara. Ela já aprendeu a ficar em silêncio? Essas palavras ecoavam na mente de Lúcia. Aprender a ficar em silêncio? Como alguém poderia fazer isso a outra pessoa? E quem escreveria algo tão assustador? Eva Martins foi levada para o hospital, onde os médicos fizeram de tudo para salvar sua vida. Embora tenha superado o perigo inicial, seu corpo ainda estava coberto de hematomas e hemorragias internas, evidenciando a brutalidade que sofreu. Mas o mais estranho era que Eva não conseguia falar, nem mesmo permanecer totalmente consciente. Tudo o que restava era o olhar aterrorizado dela. O inspetor-chefe Mateus
foi encarregado de investigar o caso. Ele era experiente, mas nunca havia enfrentado algo assim. A investigação começou pouco depois que Eva foi hospitalizada. Mateus, com seu rosto impassível, começou a analisar os indícios estranhos do caso. Isso não parece uma tentativa comum de homicídio, disse Mateus aos colegas, parado diante da mala encontrada por Lúcia. Não foi uma morte rápida. Foi uma tortura deliberada, planejada. Alguém manteve Eva neste estado por muito tempo. Um outro policial, Alexandre, assentiu. Sim, senhor. Não há sinais de arrasto ou sangue. Apenas algumas marcas pequenas de rodas. Alguém a trouxe para cá com muito cuidado. Mateus observou novamente a mala em silêncio. Ele não ignorava detalhes. As marcas de rodas, a limpeza anormal ao redor da área de descoberta. Tudo parecia cuidadosamente encoberto. Ele sentia uma névoa, um véu de ocultação por trás de tudo. Precisamos verificar as câmeras de segurança desta área, disse Mateus. Se conseguiram trazer a garota até aqui sem serem vistos, o autor é extremamente profissional. A equipe policial começou a vasculhar as imagens das câmeras próximas, mas fizeram uma descoberta perturbadora. Nas últimas 12 horas, nenhuma imagem mostrava qualquer movimento nas redondezas da grama onde a mala foi encontrada. Nenhuma pessoa havia passado por ali. Isso aumentou ainda mais as suspeitas de Mateus. Alguém fez isso de forma extremamente furtiva, Mateus disse. Certamente houve dissimulação. Precisamos descobrir como. Outro fato intrigante foi o histórico de Eva Martins. Após receber informações da polícia, Mateus solicitou uma investigação completa sobre sua vida. Eva era uma estudante de medicina brilhante, recentemente contemplada com uma bolsa de estudos, e fazia estágio em um centro de treinamento médico renomado em São Paulo. Ela era conhecida por sua inteligência e promissor futuro. Mas como ela caiu em uma situação tão deplorável? Mateus e sua equipe decidiram aprofundar na vida de Eva, buscando sinais de perseguição ou problemas acadêmicos. Descobriram que, pouco antes do ocorrido, Eva havia registrado uma denúncia contra um professor do centro de treinamento médico, alegando ter sido ameaçada. No entanto, ela retirou a queixa pouco tempo depois. Isso aumentou ainda mais as suspeitas de Mateus. Quem poderia assustar uma estudante tão promissora a ponto de fazê-la retirar uma denúncia legítima? A relação dela com algum professor precisava ser investigada. E foi exatamente por aí que Mateus e sua equipe decidiram buscar novas pistas. Enquanto isso, Lúcia, mãe de Hugo, não conseguia parar de pensar no ocorrido. Sentia que havia sido arrastada para uma situação que jamais poderia imaginar. Mas ela não conseguia ficar de braços cruzados. A angústia a impulsionava a agir. Um dia após o ocorrido, Lúcia decidiu visitar Eva no hospital. Ficou do lado de fora do quarto, olhando pela vidraça, e viu a jovem deitada na cama, ainda incapaz de falar, lágrimas escorrendo dos olhos aterrorizados. O coração de Lúcia apertou, sentindo a dor profunda daquela menina. Mas o que mais perturbou Lúcia foi o olhar de Eva ao vê-la. Mesmo sem palavras, o olhar dela parecia implorar por algo. Uma pergunta surgia na mente de Lúcia. Será que ela sabe algo que ainda não conseguimos descobrir? Ela não podia simplesmente assistir, sem fazer nada. Lúcia decidiu agir. Mesmo sendo apenas uma mãe solteira comum, sabia que não podia deixar que essa injustiça continuasse. 3 dias após ser hospitalizada, Eva Martins despertou. Ela sentia como se estivesse acordando de um pesadelo inexplicável, com imagens confusas rodopiando em sua mente. Cada movimento doía, mas o mais assustador era que sua memória ainda estava enevoada. Ela não se lembrava de como foi parar na mala, quem a havia machucado, ou por que tudo aquilo acontecera. O hospital onde Eva estava sendo cuidada era um dos maiores de São Paulo, onde médicos e enfermeiros dedicados faziam o possível para ajudá-la.
mas ninguém conseguia explicar seu estado. Quando Eva abriu os olhos pela primeira vez, o rosto de Lúcia foi a primeira coisa que viu. A mulher que a havia encontrado na mala vermelha. Ela acordou, mas não fala nada. Disse o médico a Lúcia, sua voz grave ao observar os olhos de Eva, que permanecia em silêncio. Eva apenas chorava. Lágrimas deslizavam de seus olhos, sem uma única palavra. Lúcia ficou ao lado da cama, o coração pesado. Ela sofreu profundamente. Lúcia sussurrou. Parece que ela foi engolida pela escuridão, sem conseguir escapar. Mas após exames médicos, os doutores descobriram algo muito estranho. Eva não apenas apresentava hematomas e ferimentos externos, mas também sinais de exposição a uma substância inibidora do sistema nervoso. Essa substância causava distúrbios de memória de curto prazo, reduzia a capacidade de comunicação e induzia a um estado extremo de medo. Isso deixou tanto os médicos quanto a polícia em alerta. Algo muito errado havia acontecido. O inspetor-chefe Mateus e sua equipe de investigação perceberam imediatamente que não se tratava de um caso comum de abuso. Eles não descartaram a possibilidade de que o agressor tivesse conhecimentos médicos avançados, capazes de manipular a mente humana através de métodos que eles sequer conheciam. Eva continuava em silêncio por vários dias seguidos. Ela não conseguia se lembrar de nada antes de ter sido confinada, mas reagia de maneira extremamente intensa a qualquer um que tentasse se aproximar. Seu olhar de medo tornava-se cada vez mais evidente. Sempre que um estranho se aproximava, ela recuava, evitando o contato, suas mãos tremendo como se tentasse se proteger de uma onda invisível. Lúcia não podia fazer nada além de observar. Ela sabia que Eva precisava de ajuda, mas ninguém conseguia compreender o que aquela jovem havia enfrentado. O silêncio de Eva era como uma barreira invisível, impedindo qualquer aproximação. Lúcia não conseguia imaginar quais pesadelos Eva teria enfrentado para se tornar assim. Um dia, Lúcia decidiu visitar o hospital novamente. Ela se aproximou da cama de Eva, sentou-se suavemente e observou a jovem que permanecia de olhos fechados. Eva, eu sei que você está com muito medo, mas eu estou aqui. Eu não vou te abandonar. Você pode me contar o que aconteceu? Disse Lúcia. Sua voz era calorosa, mas carregada de preocupação. Não recebeu nenhuma resposta, apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de Eva. Ainda assim, Lúcia não desistiu. Ela sabia que havia uma maneira de ajudar Eva a sair daquela concha de medo. Começou a sentar-se pacientemente ao lado dela, sem dizer mais nada, apenas deixando Eva sentir sua presença. No dia seguinte, Lúcia procurou o médico responsável pelo tratamento de Eva para saber mais sobre seu estado. Tentamos de tudo para ajudá-la a recuperar a memória, mas parece haver algo muito profundo em sua mente. Algo que ela não consegue se lembrar. Compartilhou o médico. Lúcia sentiu-se diante de uma muralha. Aquelas palavras eram como lâminas cortando o fundo do seu coração, pois ela não podia fazer mais do que assistir. Ela vai permanecer assim para sempre? Lúcia perguntou, a voz embargada. O médico balançou a cabeça. Continuaremos o tratamento, mas, se ela não conseguir se abrir, talvez tudo permaneça um mistério. Lúcia não queria desistir. Ela decidiu que precisava fazer algo. Encontrar uma maneira de ajudar Eva a se abrir e desvendar os mistérios por trás de tanto medo. Eu vou ajudá-la. Eu não vou deixá-la sofrer sozinha, pensou Lúcia. Mas no fundo, Lúcia sentia uma inquietação indescritível. Ela sentia que estava sendo arrastada para um redemoinho do qual não conseguiria escapar. O mistério daquele caso a deixava cada vez mais preocupada. Quem teria feito aquilo com Eva? E por quê? Lúcia sentia-se exausta, mas não conseguia parar. A sensação de insegurança continuava a persegui-la, como se algo estivesse escondido nas sombras. Após perceber que não poderia ajudar Eva a recuperar a memória,
Lúcia entendeu que havia algo muito importante que Eva ainda não conseguia lembrar. Ela decidiu buscar ajuda de outras pessoas que pudessem saber mais sobre o passado de Eva para tentar resolver o mistério. Naquele dia, Lúcia decidiu visitar amigos de Eva, esperando encontrar alguma pista que a ajudasse a entender melhor o que havia acontecido. Ela ligou para uma amiga de Eva, uma jovem chamada Natália, na esperança de conseguir informações relevantes. Natália, uma jovem de cerca de 23 anos, foi colega de turma de Eva durante os anos de faculdade de medicina. Ela ficou muito preocupada ao saber do que havia acontecido com Eva e prontamente aceitou encontrar-se com Lúcia para compartilhar o que sabia. "Obrigada por me ligar", disse Natália ao encontrar Lúcia em um café tranquilo da cidade. Seus olhos estavam cheios de preocupação e seu rosto ainda mostrava o choque pelo que havia acontecido. "Eu não consigo acreditar que algo assim aconteceu com a Eva." Lúcia sentou-se de frente para a jovem, observando seu rosto com atenção, tentando encontrar sinais da verdade. "Natália, você pode me contar sobre a Eva? Como ela era? Havia algo estranho que eu devesse saber?" Natália balançou a cabeça, olhando para a mesa. Eva era muito inteligente. Tinha um futuro brilhante. Era uma estudante exemplar, muito dedicada. Mas, ultimamente, percebi algumas coisas estranhas. "Que tipo de coisas estranhas?" perguntou Lúcia, atenta a cada palavra. Natália permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse relembrando tudo cuidadosamente. Uma vez, Eva apresentou uma queixa à direção da faculdade contra um professor. Ela disse que havia sido ameaçada por ele, mas depois retirou a queixa. Ela não explicou o motivo, mas eu senti que algo estava errado. Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um professor ameaçando Eva? Mas por que ela teria retirado a denúncia? Seria medo. Ela não conseguia afastar a sensação de que havia uma ligação direta entre esse professor e o que havia acontecido. "Você sabe o nome desse professor?" perguntou Lúcia. Natália assentiu. "Professor Daniel Silva. Ele é um médico famoso, muito respeitado no meio acadêmico. Mas eu sempre achei que havia algo estranho nele. A maneira como ele tratava os alunos, a frieza, as ameaças veladas que Eva mencionava, eu sentia que ele exercia um tipo de controle muito forte." Lúcia ofegou, sentindo uma onda de raiva crescer dentro dela. "Daniel Silva?" ela murmurou, como se o nome tivesse acendido uma luz em meio à confusão. "Você pode me contar mais sobre ele? O que você souber?" Natália olhou para Lúcia por um momento antes de responder. "Eva me disse que ele gostava de controlar seus alunos. Quem o contrariasse sofria as consequências. Muitos que tentaram enfrentá-lo desapareceram ou foram punidos de maneiras muito sutis. Eu não quero exagerar, mas uma vez, Eva disse que sentia como se estivesse sendo vigiada." Lúcia permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Sentia que tudo começava a fazer sentido, como se pequenas peças de um quebra-cabeça estivessem finalmente se encaixando. Um professor influente no meio médico, com tendências autoritárias e métodos de controle. Ela sabia o que precisava fazer a seguir. "Obrigada, Natália", disse Lúcia, com uma firmeza renovada. "Você me ajudou muito." Natália apenas sorriu tristemente. "Espero que você consiga ajudar Eva. Eu não sei como tirá-la das garras dele." Depois da conversa com Natália, Lúcia sentiu que finalmente tinha uma direção. Decidiu investigar mais sobre Daniel Silva. Se ele estava envolvido, ela precisava reunir provas e impedi-lo antes que mais alguém sofresse como Eva. Lúcia começou a buscar informações sobre Daniel Silva e decidiu visitar o centro de treinamento médico onde ele trabalhava. Ela se fez passar por uma interessada em estágios para poder observá-lo discretamente. Lúcia sabia que não poderia se expor, mas precisava entrar naquele lugar onde talvez todos os segredos estivessem escondidos. Ela foi até o centro de treinamento,
um local moderno e luxuoso. A atmosfera ali era fria, como se tudo seguisse regras rígidas e impessoais. Lúcia sentiu a rigidez desde o primeiro passo que deu no local. Ela foi conduzida até o escritório do professor Daniel Silva, um ambiente onde a luz era propositalmente suave e o ar parecia pesado. Ao entrar, Lúcia encontrou Daniel Silva pela primeira vez. Ele era um homem de meia idade, com olhos penetrantes e uma aparência elegante. Mas havia algo no olhar dele que fez Lúcia sentir um calafrio percorrer sua espinha. Ela sentiu que aquele homem exalava controle, não apenas nas palavras, mas em cada pequeno gesto. "Olá, sou o Daniel Silva", disse ele, com uma voz grave e segura. "Imagino que você já tenha ouvido falar muito sobre o nosso centro. Aqui é um lugar para quem realmente tem talento." Lúcia assentiu, embora não conseguisse esconder o desconforto interior. "Sim, ouvi falar muito sobre o seu centro. Estou muito interessada em saber mais sobre os programas de estágio que o senhor oferece." O ambiente no escritório do professor Daniel Silva era uma combinação perfeita de poder e frieza. A luz era suave, mas suficiente para criar uma sensação de opressão, como se cada movimento ali fosse observado. Daniel Silva, o homem que agora se apresentava diante dela, parecia mais do que apenas um educador. Era alguém que exercia domínio sobre a vida daqueles ao seu redor. "Olá", Daniel disse, com uma voz grave e acolhedora, mas com um tom cortante por trás. "Sou Daniel Silva, o responsável pelos estágios aqui no centro. Tenho certeza de que você já ouviu muito sobre nós." O nome dele ecoou na mente de Lúcia como um alerta. Lúcia sentou-se na cadeira, tentando manter a calma, embora sua mente estivesse em alerta. "Sim, ouvi muito sobre o seu centro. Gostaria muito de conhecer mais sobre os programas de estágio que o senhor supervisiona." "Só aceitamos os verdadeiramente talentosos", respondeu Daniel, com um olhar afiado e atento. "Aqui, formamos os melhores médicos, os melhores especialistas. Se você tiver o que é preciso, terá sua chance." Lúcia assentiu, tentando manter a calma. "Acho que posso aprender muito aqui." Ela permaneceu em silêncio, observando cada movimento de Daniel Silva. Uma parte dela sabia que aquela não era apenas uma conversa comum, mas sim parte de um plano maior que estava construindo. Ela precisava descobrir tudo sobre ele. Qualquer detalhe, por menor que fosse, poderia ser a peça que faltava neste caso. "Certo. Acho que podemos começar falando sobre o processo de estágio aqui", disse Daniel, mas imediatamente Lúcia percebeu uma mudança no tom de voz dele. O olhar dele ficou mais frio, como se estivesse controlando tudo ao seu redor. Uma atmosfera tensa pairou no ar, e Lúcia sentiu que havia algo errado. Daniel começou a explicar o processo de estágio, mas Lúcia já não prestava mais atenção às suas palavras. Ela tentava encontrar algum sinal que indicasse a ligação dele com o caso de Eva. De repente, ela se lembrou do que Natália havia lhe dito. O professor Daniel Silva gosta de controlar. Quem o desafia, desaparece, ou é punido de forma sutil. Lúcia não pôde deixar de sentir uma conexão entre as palavras de Natália e o clima daquele momento. Daniel não era uma pessoa comum. Ela começou a sentir uma tensão no ar, como se ele estivesse tentando criar uma sensação de medo invisível, algo difícil de descrever em palavras. "Não ensinamos apenas teoria", Daniel continuou, sua voz agora sem paciência. "Ensinamos como trabalhar sob pressão. Não aceitamos aqueles que não suportam ser controlados. Entendeu?" Lúcia não respondeu de imediato. Apenas assentiu. "Sim, eu entendo." Um segundo de silêncio se passou, e naquele breve momento, Lúcia sentiu claramente o controle que Daniel impunha ao ambiente. Cada palavra, cada gesto dele tinha um propósito, destinado a criar clausura, a fazer os outros sentirem que não havia escapatória. Lúcia sentia-se presa em uma armadilha invisível. "Então, você tem alguma dúvida?" Daniel perguntou,
seu olhar vasculhando-a. Lúcia hesitou por um instante, sentindo-se desconfortável com a pergunta. Ela queria saber tudo sobre ele, mas não podia perguntar diretamente. Precisava ser sutil. Poderia me falar mais sobre os estagiários que já passaram por aqui? Lúcia perguntou, tentando soar casual. Ouvi dizer que alguns desistiram no meio do caminho. O olhar de Daniel mudou ligeiramente, tornando-se mais frio. Às vezes, quem não tem capacidade acaba desistindo. Eles não aguentam a pressão ou não têm paciência. Aqui é um trabalho sério e não há espaço para os fracos. O coração de Lúcia disparou. A resposta de Daniel só aumentava suas suspeitas sobre o que estava acontecendo naquele centro. Talvez os estagiários não tivessem desistido por falta de habilidade, mas sim por perceberem os horrores ocultos ali. E talvez Eva fosse uma dessas pessoas. Lúcia sabia que não podia prolongar a conversa. Ela sentia que as coisas estavam ficando perigosas demais. Precisava sair dali sem levantar suspeitas. Obrigada, professor Silva. Vou pensar na sua proposta de estágio. Daniel não respondeu, apenas assentiu friamente. Espero que considere com atenção. Mais uma vez, Lúcia sentiu o peso do controle dele, como se cada palavra carregasse uma força invisível, tentando prendê-la. Ela se levantou, agradeceu e saiu rapidamente da sala de Daniel Silva. Seus passos eram apressados, mas seu coração estava carregado de dúvidas. Tudo o que ouvira, tudo o que Natália compartilhara, parecia apontar para uma verdade horrível. Lúcia sabia que havia entrado em uma batalha muito maior do que imaginava. E cada vez mais, tudo se tornava mais claro. Lúcia sabia que não podia esperar mais. Após o encontro tenso com o professor Daniel Silva, ela sentia que havia tocado em parte da verdade. Uma parte que não a deixava tranquila. Parecia que tudo relacionado a ele não era apenas acadêmico, mas um jogo de controle invisível sobre os estudantes que ele orientava. No entanto, Lúcia precisava de provas, e ela sabia que não poderia fazer isso sozinha. Decidiu compartilhar todas as informações com a polícia, e o inspetor-chefe Mateus era a única pessoa que poderia ajudá-la a quebrar o muro de segredos. No dia seguinte, Lúcia foi até a delegacia para encontrar Mateus. Ela havia preparado tudo o que precisava dizer. Cada detalhe do encontro com Natália, cada suspeita sobre Daniel Silva. Ela precisava da ajuda de Mateus para investigar o professor. Conte-me tudo desde o começo, Lúcia, disse Mateus ao recebê-la em seu escritório. Sua voz era grave e calma, mas seus olhos mostravam total concentração. Ele estava acostumado com casos estranhos, mas este era diferente. O nome Daniel Silva e o Centro de Treinamento Médico apontavam para uma ligação perigosa que ele não podia ignorar. Lúcia contou tudo, desde a conversa com Natália até os relatos sobre as ameaças que Eva havia sofrido por parte do professor. Mateus escutou atentamente, sem perder um detalhe. Quando Lúcia terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento, refletindo. Com certeza, há algo muito maior acontecendo aqui, disse Mateus quebrando o silêncio. Os sinais que você descreveu não são normais. Precisamos investigar mais a fundo Daniel Silva e seu centro. Lúcia sentiu um alívio ao ouvir isso. Mas ela também sabia que essa luta seria difícil. Daniel Silva era uma figura poderosa na medicina. Se quisessem derrubá-lo, teriam que agir com extrema cautela. No dia seguinte, a equipe de investigação de Mateus começou a monitorar Daniel Silva. A polícia descobriu que ele levava uma vida extremamente reservada. Raramente participava de eventos sociais ou atividades comunitárias. Era claro que ele queria manter tudo nas sombras. Numa noite, com tudo preparado, decidiram realizar uma busca secreta na casa de Daniel Silva. Era um movimento arriscado. Se ele descobrisse, todo o trabalho poderia ser perdido. Mas Mateus não tinha escolha. O que Lúcia havia relatado, combinado com as crescentes suspeitas, exigia ação.
O inspetor Mateus liderou a operação. Eles tinham um mandado judicial e todos estavam prontos para o pior. Lúcia insistiu em acompanhar. Precisava saber, mesmo que fosse perigoso. A casa de Daniel Silva era simples, sem luxos excessivos, mas tudo ali parecia meticulosamente organizado e rigidamente controlado. A entrada não mostrava nada de anormal, mas conforme a equipe de polícia vasculhava minuciosamente o local, eles fizeram uma descoberta horrível. Em um canto da casa, encontraram um cômodo escondido e a prova de som. A porta estava trancada, mas foi arrombada com um golpe forte de um dos agentes. Quando entraram, ficaram todos em choque. No interior do cômodo, havia várias malas vazias, idênticas àquela encontrada por Lúcia no parque. Além disso, havia numerosos instrumentos médicos, cordas e documentos estranhos relacionados à psicologia comportamental. Tudo ali sugeria um padrão sombrio, interligado e sinistro. Encontramos uma parte da história, disse Mateus, sua voz tensa. Isto não é um caso comum. Há muito mais por trás disso do que imaginamos. Lúcia permaneceu em silêncio, olhando fixamente para o cômodo secreto, sentindo a ansiedade crescer dentro de si. As coisas estavam se esclarecendo, mas ao mesmo tempo, ela percebia o perigo que aquela investigação representava. Daniel Silva não era apenas um professor comum. Ele era um monstro, usando seu poder para manipular e torturar os estudantes. Mateus continuou a comandar a coleta de provas. Diversos documentos ligados à psicologia e ao comportamento humano foram apreendidos, mas muitos deles estavam cheios de símbolos enigmáticos, exigindo mais tempo para a análise. Obrigada, Lúcia, disse Mateus ao final da operação. Você nos ajudou muito. Agora, vamos continuar investigando a ligação entre os estudantes desaparecidos e Daniel Silva. Lúcia olhou para o quarto secreto uma última vez, um calafrio percorrendo sua espinha. Ela sabia que aquela batalha estava apenas começando e que haveria muitos obstáculos à frente. Mas não podia voltar atrás. Tinha que continuar, para garantir que estudantes como Eva nunca mais fossem vítimas de monstros como Daniel Silva. As notícias sobre a busca na casa do professor Daniel Silva rapidamente se espalharam pela imprensa. Quando a polícia descobriu o cômodo à prova de som cheio de malas vazias, instrumentos médicos e documentos estranhos, todas as suspeitas se confirmaram. Daniel Silva, antes reverenciado no meio médico, agora se tornava o principal investigado em um caso horrível. Mas o que mais surpreendeu a todos não foi apenas a descoberta dos objetos, mas a frieza do próprio Silva ao ser preso. Um dia após a prisão, Daniel Silva foi levado à delegacia para interrogatório. As perguntas foram feitas, mas ele não demonstrou medo. Durante toda a sessão, o olhar de Silva permaneceu calmo, sem qualquer sinal de preocupação ou pânico. Ele se sentou em frente aos investigadores, com as mãos cruzadas sobre o peito, como se tudo o que acontecia fizesse parte de um grande plano que ele já havia previsto. Professor Silva, o senhor está sendo acusado de envolvimento em múltiplos casos de tortura e cárcere privado. Agentes da polícia encontraram um cômodo à prova de som em sua casa, contendo instrumentos médicos e documentos relacionados ao comportamento humano. O senhor tem alguma explicação? Mateus, o inspetor-chefe, perguntou com voz severa. Silva permaneceu em silêncio por um momento, olhando pela janela, como se refletisse sobre algo distante. Depois, virou-se calmamente e respondeu. Eu apenas queria ajudar meus alunos a aprenderem a ficar em silêncio e entenderem seus limites. Se eles não pudessem superar os limites, eu não poderia fazer mais nada. Isso é tudo. A resposta de Silva deixou Mateus e os outros investigadores perplexos. Eles estavam preparados para enfrentar justificativas, mas não esperavam uma confissão tão fria. Aprender a ficar em silêncio e entender seus limites. Mateus repetiu, tentando compreender melhor o significado. Silva continuou sereno, sem mostrar arrependimento.
Exatamente. Eles precisam aprender. E quando aprenderem, saberão suportar a pressão. Caso contrário, não sobreviverão no ambiente médico. Isso é uma preparação para a vida. Isso levantou uma grande questão na mente de Mateus. Se os alunos de Silva não conseguiam suportar essas lições, o que acontecia com eles? E será que ele realmente submetia os estudantes a atos desumanos em nome de ensiná-los a suportar? O senhor sabe que ao menos 4 estudantes desapareceram nos últimos anos, todos com ligações com o senhor? Mateus continuou a interrogar, tentando extrair mais informações. Silva não demonstrou nervosismo. Em vez disso, suspirou, como se estivesse admitindo algo inevitável. Eles não desapareceram. Eles desistiram. Aqueles que não conseguem sobreviver a esta vida acabam sumindo. Eu os avisei. As palavras de Silva causaram arrepios em todos os presentes. Ele não apenas admitia ter maltratado os estudantes, mas parecia reconhecer friamente uma verdade que até então estava oculta. Tentamos salvá-los, mas se não aguentam, não há nada que eu possa fazer. Silva continuou, com um tom de voz gelado. Suas palavras eram como flechas atravessando o coração de todos que as ouviam. Um homem antes venerado, um médico, um professor, agora se mostrava um ser cruel e desumano. E surgia uma nova pergunta. Como alguém assim conseguiu ser tão respeitado por tanto tempo? E sobre Eva Martins? O que tem a dizer? Mateus perguntou, determinado a obter confissões específicas. O olhar de Silva permaneceu inalterado, mas houve um leve momento de hesitação. Eva. Ela era uma aluna talentosa, mas não compreendia seus próprios limites. Não me ouviu. E como os outros, não conseguiu suportar. Silva respondeu friamente, sem qualquer compaixão. A confissão de Silva chocou não apenas a comunidade médica, mas toda a cidade de São Paulo. Um homem outrora admirado, agora revelado como um torturador de seus próprios alunos, apenas porque eles não suportavam os métodos brutais que ele impunha. Os desaparecimentos, as torturas silenciosas, finalmente tinham uma explicação. Lúcia, que havia iniciado essa jornada em busca da verdade, sentiu que havia cumprido parte de sua missão. Daniel Silva foi preso, e sua confissão foi tornada pública. Ele foi condenado a 15 anos de prisão sem direito à apelação e permanentemente proibido de exercer a docência. Os estudantes desaparecidos sob seu comando também foram resgatados. Mas quanto tempo levaria para que as feridas psicológicas de Eva e dos outros fossem realmente curadas? 1 ano se passou desde que Eva Martins foi resgatada das mãos do professor Daniel Silva. O passado doloroso, os dias de cativeiro e tortura, tornaram-se memórias embaçadas, embora as cicatrizes em sua alma ainda fossem profundas. No entanto, Eva havia superado a escuridão, graças ao apoio contínuo dos médicos, das terapias psicológicas e, principalmente, do incentivo de Lúcia. Hoje, Eva saía pela porta do hospital, uma pessoa completamente diferente daquela jovem frágil encontrada na mala vermelha. Ela havia se recuperado gradualmente, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. As sessões de terapia a ajudaram a enfrentar o passado e, com sua própria resiliência, ela reencontrou sua força interior. Ao pisar sob o sol, Eva sentiu a liberdade em seu coração. Não vivia mais nas sombras. Não era mais assombrada pelas ameaças ou pelos hematomas no corpo. Ela havia retornado à vida. E o mais importante, não se via mais como vítima. Era uma sobrevivente. Era uma vencedora. Obrigada, Lúcia, Eva disse, sua voz aquecida, cheia de emoção. Sem você, eu não sei como teria sobrevivido. Lúcia olhou para Eva e sorriu gentilmente. Você não precisa me agradecer. Foi você quem lutou. Eu apenas estive ao seu lado. Eva assentiu, seus olhos brilhando com determinação.
Eu nunca mais vou deixar que alguém sofra como eu sofri. Com o apoio de Lúcia e dos médicos, Eva começou a participar de atividades sociais. Tornou-se porta-voz da campanha Escolas Sem Silêncio, um movimento contra o abuso de poder no meio educacional e médico. Seus discursos confiantes e fortes se espalharam como fogo, iluminando cantos escuros que muitos preferiam ignorar. Eva participou de várias conferências, palestrando diante de milhares de estudantes, profissionais da saúde e trabalhadores sociais. Tornou-se um símbolo vivo de força e esperança, uma prova concreta de que é possível se reerguer após a dor. Estudantes e profissionais que haviam sofrido com abusos encontraram na história de Eva a coragem para denunciar, para se levantar, para não mais se calarem. Em uma palestra, em uma grande universidade de São Paulo, Eva ficou diante de centenas de estudantes e disse palavras que deixaram todos em silêncio. Ninguém tem o direito de calar a sua voz. Ninguém tem o direito de esmagar a sua liberdade. Nunca tenham medo de lutar pela verdade. As palavras de Eva tocaram profundamente todos os presentes. Ela não era mais a garota indefesa dentro da mala vermelha. Ela era uma guerreira, uma pioneira na luta contra o abuso e o encobrimento. Após cada palestra, Eva recebia incontáveis agradecimentos de estudantes, médicos e outros que haviam vivido à sombra da injustiça. Eles diziam que a história dela havia lhes devolvido a força, havia mostrado que não estavam sozinhos. Eva se tornou uma inspiração para milhares, ajudando-os a encontrar a coragem de enfrentar suas próprias batalhas. Numa tarde, após uma grande conferência em uma escola de medicina, Eva, Lúcia e Hugo passeavam no parque onde tudo havia começado. Os três caminhavam juntos sob as copas verdes das árvores, entre as risadas puras de Hugo. Eva se sentia aliviada, como se cada passo a afastasse ainda mais de seu doloroso passado. Obrigada por ter me levado ao parque naquele dia, disse Lúcia, olhando para Hugo com olhos cheios de ternura. Hugo levantou a cabeça e sorriu. A mamãe sempre disse que eu devo ajudar os outros, não é, mamãe? Lúcia sorriu, segurando a mão do filho. Isso mesmo, meu amor. E você fez a coisa certa. Eva olhou para a mãe e filho, com o coração transbordando de emoção. Se não fosse por vocês, eu nunca teria conseguido fazer o que fiz hoje. Obrigada por confiarem em mim, por estarem ao meu lado durante toda essa jornada. Os três continuaram caminhando, as risadas e conversas preenchendo o ar fresco do outono. Um ano atrás, Eva jamais poderia imaginar que teria um dia como aquele. Um ano atrás, ela era apenas uma vítima, abandonada dentro de uma mala vermelha. Mas agora, ela era uma sobrevivente, uma vencedora e, mais importante ainda, era alguém capaz de ajudar outros a reencontrar suas próprias vozes. Numa manhã de primavera, quando a luz do sol suave iluminava as ruas de São Paulo, um evento especial aconteceu. Uma cerimônia de homenagem na prefeitura da cidade, onde os cidadãos se reuniram para reconhecer aqueles que haviam contribuído de maneira significativa para a comunidade. E entre os homenageados, Eva Martins, que havia enfrentado a dor e a brutalidade de seu passado, recebeu atenção especial. Toda a cidade acompanhou os passos resilientes de Eva ao longo daquele ano. Ela não era apenas uma sobrevivente, mas também alguém que ajudou milhares de estudantes e médicos a reencontrar a confiança para se levantar e enfrentar a injustiça. A história de Eva não era apenas uma tragédia, mas uma prova do poder da perseverança, do sacrifício e, acima de tudo, do perdão. Lúcia, que havia estado ao lado de Eva em toda a sua jornada difícil, agora sentia orgulho e felicidade. Ela não era apenas uma companheira de luta, mas também uma protetora, uma segunda mãe para Eva. Ver Eva receber aquela homenagem fez as lágrimas de Lúcia correrem sem cessar, mas eram lágrimas de alegria e orgulho. Ela sabia que sua filha de coração havia superado tudo, vencido seus piores pesadelos, e agora
estava no auge de sua reconstrução. Quando olho para ela hoje, vejo uma tocha acesa na escuridão, sussurrou Lúcia, os olhos fixos em Eva subindo para receber o prêmio. Ela fez o que todos nós achávamos impossível. Mateus, o inspetor-chefe, estava ao lado de Lúcia e assentiu em concordância. Ela é um símbolo para todos os que já sofreram. E eu acredito que a história dela continuará inspirando muitos outros. Eva subiu ao palco, os olhos cheios de determinação. Ela olhou para a plateia antes de falar, buscando os rostos daqueles que estiveram ao seu lado ao longo da caminhada. Ela viu Lúcia entre a multidão, seu olhar repleto de amor e orgulho. Quero agradecer profundamente a todos que me ajudaram, que não me abandonaram, aqueles que confiaram em mim e me deram a oportunidade de mudar, de me tornar mais forte. Começou Eva, sua voz suave, mas carregada de emoção. Mas o que quero destacar hoje é que a minha história não é única. Eu não sou a única que passou por essa dor. Existem muitos estudantes, médicos, pessoas que foram oprimidas, ameaçadas e feridas pelo abuso de poder. Estou aqui hoje não porque superei, mas porque quero ajudar todos vocês a encontrarem suas próprias vozes. Cada palavra de Eva ressoava como uma declaração poderosa, não apenas para aqueles presentes, mas para toda a comunidade. Ela não queria ser apenas uma sobrevivente, mas também uma fonte de esperança, uma força para aqueles que ainda estavam aprisionados no silêncio. E mais do que tudo, ela queria que todos soubessem que ninguém precisa sofrer sozinho. Após o discurso de Eva, o auditório inteiro explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram, aplaudindo por longos minutos. Não era apenas por ela ter vencido sua dor, mas por ela ter usado sua história para transformar a vida de milhares de pessoas. Ela era um símbolo de força, de renascimento e de fé em um futuro melhor. Algum tempo depois, a cerimônia terminou. Eva e Lúcia caminharam lado a lado pela rua movimentada. Não falaram muito, mas ambas compreendiam a profundidade do que havia acontecido. Eva havia recebido a homenagem merecida, e mais do que isso, havia conquistado a liberdade que sempre sonhou. Obrigada, Lúcia, disse Eva, olhando para aquela que havia sido sua companheira incansável. Se não fosse por você, eu não estaria aqui hoje. Lúcia sorriu e apertou gentilmente a mão de Eva. Foi você quem fez tudo. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Hugo, o garotinho de 6 anos, correu até elas, sorrindo radiante. Mamãe, tia Eva, posso brincar com vocês? Eva olhou para o menino com ternura. Claro, Hugo. Eu ficaria muito feliz em brincar com você. Os três caminharam juntos pela rua, entre risos e conversas animadas. Eva havia reencontrado a fé na vida, a confiança em si mesma. E, acima de tudo, ela havia reencontrado o amor, o apoio e a aceitação das pessoas ao seu redor. O que ela havia vivido jamais seria esquecido, mas agora ela sabia que poderia comandar seu próprio destino, ajudar os outros e transformar a dor do passado em força para seguir adiante. A história de Eva Martins nos ensina que, mesmo diante do sofrimento e da brutalidade, sempre temos a capacidade de renascer e lutar. A verdadeira força não vem de nunca cair, mas de sempre se levantar após cada queda. Nunca devemos permanecer em silêncio diante da injustiça e do abuso. Devemos encontrar nossa voz para nos defender e proteger aqueles ao nosso redor. Perseverança, coragem e o apoio da comunidade são as chaves para superar qualquer desafio.